down in extreme sports, you go down big. Real big. Okay, I'm gonna play you another one. I've gotta say, you don't like this. Esse menu que você acabou de ver é o menu de Dirt 2, um jogo de 16 anos atrás, que tem um dos menus mais interativos e bonitos que eu já vi na minha vida. Você já parou pra pensar que os menus de jogos, que era algo que nós recebíamos de braços abertos e está sumindo, é algo até sutil, mas passa despercebido para a maioria das vezes. Agora veja esse menu de jogo atual famoso. Reparou? É uma sensação estranha, quase um vazio, mas depois que você nota, não dá para desver. E a verdade é que os menus estão em decadência. A maioria nem se dá conta, mas o que antes era uma obra de arte imersiva, hoje virou uma tela fria ou com quase nada, ou lotado de botões. E pior, de propagandas. E isso, no fundo, arranca um pedaço da experiência. Eu reparei em alguns jogos da época, tanto do PS2 quanto do PS3, jogos como Spider-Man, Midnight Club 3, Medalha de Honra, Need for Speed e por aí vai. Cada um tinha uma alma, uma personalidade que te abraçava antes mesmo de você apertar o Start. Mas hoje a coisa mudou drasticamente. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que os menus decaíram tanto, o que perdemos no processo e qual a minha teoria sobre o que causou essa mudança. Afinal das contas, você sabe por que os menus decaíram tanto? A história dos menus é uma jornada fascinante, que acompanha a própria evolução dos videogames. Lá nos primórdios, eles eram de fato simples, poucas opções, um fundo pixelado no máximo, mas já carregava a semente do que viria a ser. Logo, pequenos efeitos visuais que já te davam um gostinho do que estava por vir. Era minimalista sim, mas tinha um propósito. E muito por causa da imitação da época, os menus antigamente eram bem simples. Mas foi com o avanço da tecnologia que os menus realmente floresceram. Eles deixaram de ser meros portais para se tornar extensões do próprio universo do jogo. Menus tridimensionais, animações fluidas, música do tema envolvente, elementos que aumentavam a imersão. Antes mesmo de você apertar o Start, cada menu era uma obra de arte à parte, uma prévia do que te esperava. O menu fazia parte da narrativa da ambientação. A interação com os menus já era, por si só, uma parte da diversão. Lembro de jogos onde o cursor tinha uma vida própria, as letras se animavam, os ícones eram personalizados e a câmera ela mudava de ângulo conforme você navegava, revelando ambientes tridimensionais que reforçavam a experiência. Era como se o jogo já tivesse começado. Essa era a personalidade, o charme que muitos de nós, que jogávamos há 10, 15, 20 anos atrás, sentimos falta. A sensação de entrar num menu e se encantar, de sentir a tecnologia, a animação, a dinâmica, isso aumentava a ansiedade de jogar. Se o menu era tão interessante, imagine o jogo. Nos últimos anos, algo mudou. Uma mudança sutil, quase imperceptível, mas que transformou radicalmente a forma como interagimos com os jogos. E a indústria, em sua busca incessante por funcionalidade, começou a simplificar demais os menus. Hoje, eles são, em sua maioria, listas diretas de opções, muitas vezes estáticas, com um pouco de dinamismo ou interatividade. Aquele ambiente 3D que te abraçava antigamente, as animações que te contavam a história, a música que te preparava para a jornada, tudo isso foi trocado por um fundo estático bonito, mas sem vida alguma. E o pior, muitos jogos modernos de hoje em dia sobrecarregam a tela inteira com quadrados enormes de DLCs e propagandas e microtransações. É um ruído visual que quebra qualquer resquício de imersão, deixando o menu totalmente poluído, como um outdoor digital. A funcionalidade, a User Experience, a UX, pode até melhorar. É verdade, melhora realmente. É fácil de encontrar as opções, ajustar as configurações, mas a originalidade, a estética e a alma dos menus, essas parecem ter diminuído drasticamente. Mesmo quando os menus modernos têm um design limpo e bonito, eles não transformam a experiência como antes. Eles servem apenas para escolher algumas opções simples e iniciar o jogo. E, ironicamente, em alguns ainda conseguem exagerar, deixando a tela cheia de informações desorganizadas. Um exemplo bom é o Warzone. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu fui jogar aquilo, ou melhor, tentar jogar, e eu não estava conseguindo achar o botão de jogar. Era tanta DLC na sua cara, jogada na sua cara, que eu simplesmente desisti.
Vamos lembrar de alguns exemplos que ilustram bem essa diferença. Pense em jogos como Medalha de Honra do PS1. Praticamente todos os Medalha de Honra era desse jeito. Era um menu que te jogava para dentro de um universo da guerra, ou era um escritório, ou algo local. E cada opção transformava o cenário, mudava, era tudo interativo, fazia parte da narrativa. Outro menu também dos próprios Spider-Man do próprio PS1. Cada ação do menu alterava elementos da interface, tornando tudo mais dinâmico, mais vivo. Cada opção mudava, aparecia o Homem-Aranha de corpo diferente, ele fazendo uma pose diferente, era tudo dinâmico, era tudo bem original. E um pouco mais à frente, na época do PS2 e PS3, que foi melhorando esse lance do 3D, um jogo que também fazia isso no modo história, o Def Jam, que o menu te colocava dentro do quarto do protagonista, do seu personagem, que cada parte que você mexia era uma parte do cômodo do apartamento. Isso fazia parte da narrativa. Também vamos falar do Midnight Club 3, aquele menu que jogava direto para as ruas da cidade com carros passando. Você já ficava num clima da corrida muito antes de começar a corrida. Monster Wanted também tinha temática urbana, de sujeira, graxa, e se você ficasse um pouquinho no menu você conseguia escutar até o barulho de longe, tipo de carros, de polícia, helicóptero. Em Call of Duty, por exemplo, Black Ops, um dos menus mais enigmáticos e geniais que eu já vi, você estava amarrado dentro de uma cadeira, que tem até um easter egg que você pode se desamarrar da cadeira e explorar o menu. E isso só são uma das coisas que pode se fazer nos menus antigos. Mesmo os menus mais simples, como o do God of War, tinham propósito e personalidade. No PS2, menus minimalistas eram raros. Já em consoles mais novos, menus modernos se tornavam mais simplificados, eficientes, mas menos originais. E isso se reflete até nos consoles, nos menus dos consoles. O menu do PS2 era um menu tridimensional, cursores dinâmicos, luzes de movimento, uma sensação de tecnologia avançada. O próprio Tomb Raider de 2013, nele tinha um menu dinâmico, na ilha, chovendo, e cada opção movia totalmente a câmera, com muita interação visual. Já o Rise of the Tomb Raider trouxe um menu mais simples, organizado, mas muito menos imersivo, menos vivo. O próprio Assassin's Creed 2, um menu tridimensional, cheio de detalhe e animações, com um menu completamente trabalhado. Agora você vai ver o Assassin's Creed Shadows, que o menu é simplesmente ridículo, é cheio de opções, cheio de lojas, cheio de tudo, é uma bagunça completa. E para mim, existe um ponto que conecta todas essas mudanças. Até uns 10 a 15 anos atrás, a indústria dos jogos era menor e ainda buscava seu espaço no mundo. Cada lançamento precisava provar que o videogame era uma coisa séria. E é por isso que os menus antigamente eram bem mais detalhados e fazia parte da experiência. A sensação era de que o jogo começava no momento da compra. Hoje, a indústria já está consolidada, não precisa mais provar nada, e é justamente aí que está o problema. Sem a pressão de mostrar o valor, o foco mudou. Vemos cortes de custos disfarçados, não por necessidade real, mas por decisões ruins que geram perda de dinheiro, e depois justificam a pressa em terminar o jogo. Quando a meta vira apenas entregar algo rápido e lucrativo, os menus acabam sendo prejudicados e ficando em segundo plano. E é claro que menus bem trabalhados, com efeitos, cenários 3D, dinâmicas visuais, não garante um jogo melhor, obviamente. Hoje, os menus são, de fato, mais eficientes para encontrar opções. Mas será que essa funcionalidade é o único critério? Será que não há espaço para a arte, para a imersão, para o charme que nos fazia sonhar antes mesmo de jogar, que te dava aquela ansiedade? Menus de videogames não precisam ser fórmulas, elas fazem parte da arte do jogo. Eu acredito que essas mudanças trouxe sim telas mais limpas, mas também trouxe telas muito mais carregadas, cheias de quadrados de DLCs e anúncios, criando uma poluição visual que antes não existia. E o que isso revela sobre nós consumidores? Talvez estejamos nos acostumando a escolher o prático em vez do profundo. O mundo dos games, assim como nossa vida, reflete aquilo que a gente valoriza. Se aceitarmos menus genéricos, sem alma, talvez estejamos dizendo que a arte e a imersão já não importam tanto assim. E essa é uma verdade difícil de encarar. E você? O que você acha? Vale a pena resgatar os menus antigos? Ou o caminho atual é inevitável? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir, abraço e até o próximo.